texto de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito: Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. O versículo 2 desse capítulo 3, ele nos traz uma lição muito importante. Esse versículo mostra que Deus, ele chama Samuel para substituir Eli. Mas se a gente amparar no contexto relacionado a esse capítulo 2 especificamente, e o versículo 29, nós vamos entender que Eli, ele não corrigia os seus filhos, que desprezavam o sacrifício e as ofertas de cereais que eram trazidas pelo povo. E o contexto também traz no capítulo 2, no versículo 30, o Senhor dizendo que ele prometera amparar, estar em aliança com a casa de Eli perpetuamente, para sempre. Mas nós vamos entender que o Senhor vai dizer: longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram e eu desprezo aqueles que me desprezam. E nesse texto, no capítulo 3, no versículo 2, nós podemos entender que Eli já está com os olhos fracos. Se fizermos uma ligação do capítulo 3, no versículo 2, ao contexto que está no capítulo 2, no versículo 22, vai nos trazer e vai nos mostrar que Eli já era velho. E também nos mostra, e parece que isso está acontecendo há muito tempo. O sacerdócio já está sendo mal falado, o sacerdócio já está caindo em descrédito naquela época pela condição dos filhos de Eli estarem profanando. Os filhos de Eli estão com costumes que não era ou não podem ser o costume de um sacerdote. E mesmo Eli, diante dessa situação, ele não corrige os seus filhos. E Deus, ele chama Samuel. Samuel que servia ao Senhor, trabalhava para o Senhor diante de Eli. Mas esse versículo 13, ele mostra que Samuel, ele é chamado enquanto Eli está com os olhos fracos. E esse texto nos traz uma lição muito importante. A lição é que Deus, ele chama Samuel para substituir Eli. E aqui nós podemos aprender uma lição importante. É que o chamado de Deus foca em substituir guerreiros que anteriormente honravam a Ele, mas se tornaram cansados. E esses guerreiros são substituídos por servos novos.